Boa tarde, bom dia. Eu estou aqui na condição de presidente da Federação das Associações de Moradores do Rio de Janeiro e tenho acompanhado desde 2005 esse processo, assim como entidade de associações de moradores, né? Primeiro com a SOS Parque do Flamengo e várias outras entidades. Quero dizer que, conforme foi relatado aqui, houve, efetivamente, desde 1999, várias tentativas de ocupação da Marina da Glória. Na verdade, tudo começou em 96, quando foi feita a primeira licitação, e eu digo isso porque eu participei na condição de procuradora do município, na época, um pouco antes, eu era procuradora-geral, e a situação da Marina já estava deteriorada, muito antes, e por conta de um histórico longo, de uma má compreensão do que é aquele pedaço do Parque do Flamengo, e isso é importante que se diga, aqui, a Marina da Glória não é um lote de terras separado do Parque do Flamengo. Essa foi uma aparente compreensão de uma herança que eu acho que ninguém aqui se orgulha, um dos últimos atos do general Figueiredo, ainda na ditadura militar no Brasil, que concedeu como se fosse um aforamento, como se fosse urbanisticamente possível destacar um pedaço de terras de um aterrado público para dar, eventualmente, como se lote fosse à Prefeitura do Rio de Janeiro, ao município do Rio de Janeiro, para que lá se construísse um projeto de marina, mas não era bem de marina, era um clube. Isso não foi realizado. E aí trouxe a compreensão indevida do ponto de vista de legislação urbanística, do ponto de vista de legislação de parcelamento do solo, que aquilo ali, aquele pedaço aforado ao município do Rio de Janeiro, constituiria um lote de terras. Não é. Não é possível ser um lote de terras, nem à luz do Decreto-Lei 58, da década de 50, nem à luz da Lei 6766, que é a Lei de Parcelamento de Terras de 79, nem à luz da legislação municipal. Isso já foi objeto, claramente, de um parecer do IAB-RJ, na época de um projeto anterior, de 2006, e esse parecer dizia, e diz claramente, e isso é reconhecido, que toda a área do Parque do Flamengo é um bem público de uso comum do povo. Todo ele, não existe lote da Marina da Glória, porque não existe fragmentação de propriedade numa propriedade pública. Por isso é que, corrigindo sempre, que não há concessão, doutor André Cirino, de uso de terras públicas ali, porque não é possível dar concessão. O contrato que foi feito, primeiro, é um contrato de gestão dos serviços da Marina, embora o nome que puseram lá no contrato fosse concessão para serviço. Mas todo mundo sabe, do ponto de vista jurídico, que, eventualmente, o nome que se dê não traduz a natureza jurídica do contrato. Existe uma impossibilidade jurídica de que ali não haja possível ser concessão de terras públicas, inclusive de terras públicas de uso comum do povo, como se lote fosse. E ali, como é um lote único, Parque do Flamengo, inclusive, essa é a acepção da natureza jurídica daquele parque, é a acepção desta verdade que foi revelada pelo governo brasileiro e pela Prefeitura do Rio de Janeiro à Unesco. E acredito que eles não estejam mentindo no dossiê que enviaram à Unesco, né? Inclusive dizendo
que ali o Parque do Flamengo, não é Marina da Glória, integralmente do qual compõe a Marina da Glória, é uma unidade de conservação. Uma unidade de conservação. Isto está no dossiê da Unesco, página 98, mapa 5. Esta declaração do governo do Brasil, através do IPHAN e da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, essa história veio sendo trazida, e quando houve o primeiro contrato de serviços, que a Prefeitura do Rio de Janeiro tinha aquela área dedicada a Rio Tour, que fez uma lambança lá. Então, o governo Cesar Maia, e isso é importante, resolveu licitar a administração dos serviços da Marina. A administração dos serviços da Marina, que não é um serviço público, como todas as pessoas minimamente instruídas em direito administrativo sabem. Marina não é um serviço público. Serviços públicos são aqueles que a lei diz que são serviços públicos. Isso é uma atividade de fomento. E licitou para administrar aqueles serviços mal geridos, na condição de que fosse uma marina pública, que tem um regimento, e que não foi considerado nesse projeto. Isto é importante. Aonde está o regimento de uso público, enquanto não é uso público da área ali, que é indiscutível, e que a gente pode depois ver no longo do dia, que, embora não cercada, ela está naturalmente murada. Então, esse regimento de marina pública é essencial para garantir que não se torne ali uma área de locação exclusiva de veículos náuticos, guarda de veículos náuticos, né, de pessoas que podem pagar grandes aluguéis para ter um clube para guardar lanches grandes, de médios e shakes ali na Marina da Glória, sem assegurar, como não está assegurado no projeto, por exemplo, a extinção neste projeto de embarque turístico hoje existente. O projeto diz que não, segundo o relatório do Andrei, no quadrinho está lá, turismo, não, eliminado. Eliminado, turismo. Rampa pública, não, eliminada. Qual é o uso público da Marina enquanto Marina que assegure para todas as faixas de renda o atracamento gratuito ou não? Qual o percentual gratuito? Quem pode atracar gratuitamente? O regimento interno, não, da prefeitura, que assegure não um acesso público, mas uma marina pública, é essencial para a compreensão ou não desse projeto. Vê-se que, na reunião do Comitê Setorial do Patrimônio, eles, na reunião do dia 14 de janeiro, em que supostamente eles dão minimamente, superficialmente, alguns critérios, ainda assim diretrizes, que são tão gerais que elas são desconsideradas, o conselheiro diz o seguinte: o Conselho ponderou que a demanda crescente por marinas, falada aqui que a demanda é de 1.000, que vão satisfazer 500, tal, vem se verificando na cidade do Rio de Janeiro, não poderá ser integralmente direcionada para a marina, mas que, ao contrário, é vital identificar outros locais, como a região do Porto de Maravilha. Ou seja, a marina, a cidade tem demanda por marina? Tem. Mas não é ali, no Parque Público do Flamengo, que vai resolver o problema dos grandes lanchas que vão atracar, porque isto não é a recomendação, do próprio Conselho nas suas recomendações preliminares e que não está sendo... Além disso, ele fala que ali não pode ocorrer eventos.
E, no entanto, tem uma área de quase 9.000 metros quadrados dedicada exclusivamente a eventos, contrariando a recomendação do Conselho Consultivo. Do comitê. O Conselho fala ainda, esse comitê, fala que tem que ser preservado a área a pé das vias. E nós vamos ver, por exemplo, aqui é uma planta esquemática da área. Esse aqui é o prédio que eles estão construindo. Aqui difícil entender. Aqui é um passadiço elevado, né? A entrada, que eu tenha compreendido, é puramente aqui, pelo estacionamento. E aqui, pelo esse prédio, o hangar, é isso aqui. Esse aqui é um antigo prédio do Mário Machado. Então, eles aumentam essa extensão toda, e nesta parte aqui, até onde eu tenho entendido, tem um muro. Então, e aqui é o restaurante. E aqui era uma passagem a pé. Então, para ir acesso ao restaurante, eles estão instituindo uma via de carros, contrariando o Parque do Flamengo, por aqui. Não, via compartilhada é via de carros, porque como é que o carro vai andar e eu compartilho com quem? Com o pedestre, com a bicicleta? Uma via de carros, aqui, que tem um muro, porque aqui é o hangar, é um muro de 8 metros, que não existe, que vai até aqui, faz uma rotunda no restaurante, passa por baixo, aqui tem um passadiço elevado, ou seja, a pessoa que está aqui não tem acesso aqui. É tudo... Isso foi uma análise de 2 dias, não sei se é isso, mas o que tem que analisar é os detalhes desse projeto e a forma com que eles, a partir daqui do estacionamento, vão criando umas muralhas que cercam toda essa área, porque aqui é um hangar seco, aqui é outro hangar seco, aqui é uma grande área de eventos, cujo acesso é por uma escada por aqui. Então, você só entra se for pelo estacionamento, e aí tem embaixo lojas e supermercado, e em cima supermercado de acordo com o que está escrito no laudo do Andrei. Pois é, mas pode ter, porque não especificou. Mas tem inúmeras lojas e em cima o hangar. E nós, pedestres, segundo a recomendação do parque, da concepção do parque, da ideia do parque, que passamos aqui por cima, sabe onde nós vamos passar? Por baixo, num túnel. E quem frequenta o Parque do Flamengo, como eu frequento há muitos anos, e sabe que a passagem ali do porcão, a única passagem do pedestre ali, que é uma passagem pequena, é temerária. Porque as pessoas ficam para saltar nas muradas. Então, aqui, o pedestre não tem acesso ao MAN. O único acesso vai ser por aqui, por baixo dessa coisa enorme, porque os carros vão ter... Enquanto agora os carros têm que parar para os pedestres passar, o movimento vai ser tanto que eles enterraram os pedestres. E as bicicletas, quem quiser passar para o outro lado do parque, não é por dentro da marina, não, que isso a gente não vai entrar. É para passar para o outro lado do parque, tem que passar enterrado dentro de um túnel. E não pode ter acesso aqui, porque aqui vai ser um movimento intenso de carro, porque aqui são os restaurantes, todos os restaurantes, ou um restaurante enorme, ou uma churrascaria. Pode ser uma churrascaria aqui, soltando fumaça, né? Só que não tem estacionamento. Então, os carros vêm aqui, tem uma rotunda, as pessoas saltam, e aí tem o valet que vem botar o carro no estacionamento. Deve ser isso, porque aqui não tem estacionamento, como é que vai circular aqui? Não sei se aqui não tem estacionamento, e aqui incluíram, dentro do Parque do Flamengo, carros passando aqui para essa área, para descer para um estacionamento que dobra.
de 270 e poucas vagas passa para 500 e tantas vagas. Dentro do Parque do Flamengo, que não pode circular carro e que não é lugar para carro, por que dobrar o estacionamento dentro do Parque do Flamengo? Então, são vários e vários detalhes que desse projeto que aumenta... Pode passar aquela outra figura, rapidamente? Esse, em azul, é o projeto do Amaro Machado. Em altura. Isso é o projeto hoje. A recomendação é de preservar o prédio. A recomendação do Conselho. Ressaltou-se a adequação do projeto funcionalista do arquiteto Mário Machado. O edifício não é passível de reabilitação. O edifício não é tombado, o que não obriga a sua preservação, mas sugere analisar a manutenção desse edifício, independente de necessidades de acréscimo da Marina, desde que compatíveis. Olha, e isso não é acréscimo? Em altura, o perfil de manutenção de ponte, ele mais do que dobra e mais do que estende. Aqui é o corte e aqui é a lateral, para a guarda de barcos. Isso não aumenta? Se isso não aumenta um não edificante, que o próprio Conselho diz que tem que manter os padrões de não edificabilidade, por quê? Por quê? Por uma coisa absolutamente simples e objetiva, que nós temos que partir do princípio aqui, minimamente, se nós quisermos seguir a lei. O projeto, o Parque do Flamengo, não tem um tombamento exclusivamente da coisa física, que o IPHAN possa, simplesmente dizer, estou modificando a coisa tombada. Não. Lota foi muito esperta. Ela tombou a coisa física e tombou o projeto original. Isso é que diferencia fundamentalmente a análise desse caso. Não é o Parque do Flamengo só que é tombado. O que está tombado pelo Conselho Consultivo é o projeto. É o projeto original do parque. E aí vale um esclarecimento. Na reunião 73, que nós podemos depois, se quiserem, ver em todas as linhas, alguns conselheiros do Conselho Consultivo, todos eles novos, dizem assim, por que o Conselho Consultivo do IPHAN, o Conselho Consultivo do IPHAN, tem que vir toda vez e falar sobre o projeto do Parque do Flamengo? A gente não fala sobre projeto nenhum. É claro, a história vem de 1965 e muitos entraram agora, inclusive representantes dos ministérios. É porque eles não compreenderam que, no caso específico desse tombamento, o tombamento é do projeto. Então, qualquer projeto, raciocinem comigo, não precisa ser jurista. Se há o tombamento do projeto original, pelo Conselho Consultivo, qualquer modificação de projeto ao projeto original tem que ir aonde? Ao Conselho Consultivo. Por favor, deixa eu terminar, Cláudia. Depois você faz as suas observações. E o Conselho Consultivo, ele só pode modificar e autorizar modificações no projeto original, modificações como essa, que acrescem em altura e acrescem em área, se ele fizer um destombamento do projeto original. Porque, senão, ele está modificando o próprio tombamento, não do parque, mas do projeto do parque a ser implantado. É simples. Então, tanto que isso é verdade, que nesta ata número 73,
Em várias vezes, a presidente do IPHAN fala que os outros projetos têm que ser ressubmetidos ao Conselho Consultivo. E eu tenho as linhas todas aqui para serem ditas. Então, por que esse projeto não foi ao Conselho Consultivo? No pressuposto de que, nessa mesma reunião 73, que eu estava presente em Brasília, a presidente do IPHAN apresentou uma sugestão do comitê, da Câmara Técnica Setorial, dizendo que, para evitar dúvidas, a Câmara Técnica iria fazer sugestões de usos e funções, coisa que ela não fez, parâmetros construtivos, acessos e estacionamentos, pias e marinas e agenciamento paisagístico. Isso foi feito na reunião 73 do Conselho, mas não foi aprovado. Não foi aprovado. Vou sintetizar. E mesmo que fosse, a Câmara Setorial não tem competência pelo regimento interno, a portaria que rege o comitê, o regimento interno da comissão setorial, ela não tem competência, isso pela lei, de ser mais do que um apoio ao Conselho. Ou seja, segundo a Câmara, o regimento interno do Conselho Consultivo, a função do comitê, é assessorar o Conselho. Ou seja, ainda que se considerasse esses parâmetros de 17 de janeiro, esses parâmetros tinham que voltar ao Conselho, o que não foi feito. Porque a Câmara Técnica não pode receber delegação decisória pelo regimento interno do Conselho Consultivo. Ela só pode assessorar ao Conselho. E mais, a Câmara, eu não vou nem entrar no mérito, no decreto que o prefeito fez, que, segundo o próprio decreto da Prefeitura, ele tem como objetivo definir parâmetros edilícios e paisagísticos que respeitem as limitações dos órgãos de proteção. Ora, o prefeito não pode delegar a uma comissão que ele viu formada pelo um cargo em comissão do presidente do Instituto de Patrimônio Cultural do Rio, um secretário de políticas público-privadas, só vou terminar, políticas público-privadas, e um representante do IAB, que morreu, só foi a uma reunião, então essas duas pessoas, e ao diretor do IPHAN, de Brasília, segundo o relato, só foi a uma. A competência de definir parâmetros edilícios para uma área, que não pode definir, não tem parâmetros edilícios, porque a área é comum do povo, e, segundo, é a Câmara de Vereadores que define parâmetros edilícios para a cidade. Isso é absolutamente ilegal. E mais, disse aqui duas coisas, que a comissão realizará audiências públicas, artigo 3º do decreto, o que não foi feito. E mais, que o objetivo era elaborar termo de referência para a promoção de concurso público internacional, o que desobedece o próprio decreto do prefeito, porque não foi objeto de termo de referência e muito menos de concurso público internacional. Só para terminar. Tá, eu vou terminar com duas coisas. Eu quero afirmar aqui que, pela portaria 420 do IPHAN, a presidente do órgão não tem competência para aprovar nada. Ela, pelo decreto do presidente da República, que rege o IPHAN, a presidência do IPHAN só tem competência para deliberar sobre recursos.
E mesmo sobre esses recursos de projeto, ela tem que ter o parecer de uma Câmara Técnica. E ela não pode dar autorizações eventuais, ainda que nível de recurso, sob condicionamento. Artigo 30 da Portaria 420, sobre pena de nulidade. Então, esta autorização da presidente é nula de pleno direito, porque contraria frontalmente a Portaria 420 do IPHAN, que foi objeto de recomendação da comissão técnica, que diz que tem que respeitar a Portaria 420. E, sem os projetos que ela manda até agora, estão cortando árvores, estão fazendo as obras. O IPHAN ainda não deu, não carimbou as plantas, não deu aprovação definitiva, e as obras vão, e os cortes de árvores vão, e as obras não são embargadas. Então, é uma perplexidade de uma nulidade flagrante da legislação federal e de toda essa história. Muito obrigado. Doutora Sônia, obrigado pelas palavras.